Olá, Deus te abençoe. Quero te agradecer, por você estar aqui nos acompanhando e pedir que você se inscreva aqui no canal, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com as suas redes sociais. Eu quero que você compartilhe aqui nos comentários assuntos que você gostaria que nós tratássemos aqui no canal. Que Deus te abençoe. Vamos então a mais uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem poderosa, que Deus vai falar ao seu coração nesse dia. Deus te abençoe. João capítulo 15, versículo 12, palavras proferidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Havia um mandamento muito parecido com esse, que nós repetimos comumente, que está em Levítico capítulo 19, versículo 18, que nós deveríamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas aí Jesus, no Novo Testamento, aumenta o nível, aumenta o padrão. O padrão que nós devemos amar aos outros não é como nós nos amamos, mas como Ele nos amou. E como é que o Senhor nos amou? A primeira coisa, Ele não nos amou porque nós tínhamos algum mérito para receber o amor de Deus. Nós não recebemos o amor de Jesus na nossa vida porque merecíamos, mas nós fomos alvos do amor de Deus. A primeira coisa que eu aprendo com o amor de Jesus é que eu não posso amar as pessoas no nível do merecimento delas. Porque às vezes nós somos traídos, somos feridos e nós precisamos continuar amando. Quem entendeu isso diz amém. Mas qual é o nível, qual é o padrão com o qual nós temos nos amado? Eu falo o que eu vou falar aqui nessa noite com propriedade, eu sei do que eu estou falando. E o Espírito Santo testifica no meu coração que, infelizmente, essa é a realidade do nosso amor. O amor com o qual nós nos amamos é um amor que se limita ao nível da utilidade. Nós amamos as pessoas até o nível que elas nos servem para alguma coisa. A partir do momento que essa pessoa não nos serve para mais nada, elas são descartadas como se não valessem nada. Mas Jesus disse que nós precisamos amar aos outros assim como Ele nos amou. E nós temos amado nesse nível. Eu até tinha colocado um copinho descartável aqui. Deixa eu achar aqui. A pastora Silvia guardou para mim aqui. Irmãos, eu me lembro na minha época de jovem que a gente ia no aniversário. E quando você chegava lá tinha aqueles copos americanos. Uns copinhos de vidro mais ou menos desse tamanho aqui. Que cabia 200 ml. E aí havia aquelas pilhas de copos de vidro ali. Porque não existiam copos descartáveis. Eu me lembro que quando os meus filhos nasceram, é lógico, não tem tanto tempo assim, eles tiveram o privilégio, aliás, o privilégio não foi deles, foi da minha esposa, o nosso privilégio, de poder usar fralda descartável dos nossos filhos. Mas quando eu era criança, não existia fralda descartável no mundo. O que é isso, pastor? Você é velho assim? Não, é que a fralda descartável é coisa nova. Chegou no Brasil em 1985, foi a invenção da Pampers. A fralda descartável chegou no Brasil em 1985. Todos aqueles que foram criados antes de 1985 usaram fralda de pano. E eu me lembro dos varais dos vizinhos, é óbvio que eu não me lembro do varal lá de casa, porque eu já não usava fralda. E a minha irmã, minha diferença de idade dela é muito pequena, e eu não me lembro das fraldas lá de casa. Mas eu lembro das fraldas dos varais do vizinho, aqueles varais de arame farpado, cheio de fralda de pano. Mas era muita fralda, porque criança suja fralda demais. Sim ou não? Sim. Quem é pai e mãe sabe disso. E aí precisava lavar, passar na água quente, colocar para coarar, para aquele trem ficar branco de novo. Dava uma trabalheira. Quando chegou a fralda descartável, que coisa boa. Porque a fralda descartável, o copo descartável, como o próprio nome já diz, foi criado para ser jogado fora depois que usa. O copo descartável, esse aqui eu peguei limpo, está tendo até dor no meu coração, mas eu vou fazer para ficar bem gravado na sua mente. Quando a gente acaba de usar, o que a gente faz é isso aqui, ó. Porque foi criado para isso. Foi criado para ser jogado fora depois que usa. Se você entrar lá no dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, Micaelis ou qualquer um outro aí, você vai ver, descartável, aquilo que foi criado para ser jogado fora depois que usa. Isso é muito bom, sim ou não? Ué? É bom ou não? É bom. O nosso problema
é que nós temos transferido o nosso comportamento com as coisas para as pessoas. Tem gente que suga do pai, suga da mãe, até não ter mais nada. Depois que já não tem mais nada para ser sugado, o destino é o asilo. Quando tira tudo o que podia tirar do papai e da mamãe. Porque nós que somos pais, nós fazemos tudo o que nós podemos para os nossos filhos. Nós queremos dar para eles aquilo que nós não tivemos. E os nossos pais fizeram isso conosco também. E muitas das vezes num grau de dificuldade muito maior, porque tinham menos do que nós temos hoje. Às vezes tiveram que tirar da boca deles para colocar na nossa boca. E hoje o papai está velhinho, está com Alzheimer. Ah, o papai está doente, já não consegue mais andar. Aí ele é depositado lá no asilo. Esses dias para trás, nós estivemos lá no asilo, pastora Silvia, eu, pastor Wilson, pastora Luciana, a irmã Ilma. Quem mais foi com a gente? O irmão Mário. Irmãos, tem um monte de gente naquele asilo lá, que a família abandonou naquele lugar. Que o filho não vai visitar, que os parentes não vão visitar, estão depositados lá no asilo. Nós estamos transferindo para pessoas o comportamento que nós temos com as coisas. Dentro dos casais, das famílias, os cônjuges, o marido tira tudo que pode tirar da esposa. Quando ela não tem mais nada para oferecer, quem sabe a idade já passou e vai passar para todos nós. Você que está com o cabelinho preto igual o meu aí ainda, mas pode ter certeza, ou vai cair, irmão, ou vai ficar branco. Não tem jeito. A idade vai chegar para todos. E o marido tira tudo que pode tirar da esposa. Às vezes a beleza passou, ele vai e descarta como se fosse algo descartável. A mesma coisa, esposas descartando seus maridos. Casamento não é coisa descartável. Pais não são coisas descartáveis. Filhos não são descartáveis. Está tudo muito bem, começou a dar trabalho demais, eu descarto. Amigos não são descartáveis. Irmãos, por qualquer coisa, por coisa nenhuma, nós estamos descartando amigos. Pessoas que antes tinham muito valor para nós, mas agora não tem mais nada para oferecer sob o nosso ponto de vista, são descartáveis. Porque o nosso amor, ele anda no nível da utilidade. Se não serve para mais nada, eu descarto. Quantas pessoas já não estão mais aqui na igreja porque a igreja também se tornou descartável. Enquanto ouvia o que queria, estava massageando o ego, está tudo beleza. Mas ouvir uma palavra mais dura, eu já não quero mais, eu descarto. Quantas pessoas agem até com Deus no nível da utilidade. Enquanto Deus vai me respondendo, vai me dando tudo que eu quero, eu continuo. A hora que Deus fala não, ou quando Deus fala espera um pouco, já vira as costas e vai embora, como se o relacionamento com Deus também fosse descartável. Deixa eu te dizer uma coisa, característica daquilo que não é descartável, dá trabalho para manter. Tudo que não é descartável, dá trabalho para manter. A gente vai hoje numa festa um pouco mais chique, tem uns pratos lá, aquela coisa toda. E imagina uma festa com 300 pessoas, 300 pratos para lavar, 300 taças. Dá muita mão de obra, pastor Silvano. Por quê? Porque aquilo não é descartável. Por isso é uma característica de que os nossos relacionamentos não são descartáveis, porque exige trabalho para manter. O meu relacionamento conjugal com a minha esposa dá trabalho para manter, porque não é descartável. Os nossos relacionamentos de amizade entre nós, amigos, irmãos, dá trabalho para manter. Às vezes é necessário perdoar. Às vezes é necessário pedir perdão. Dá trabalho para manter. Por quê? Porque não é descartável. Eu me lembro de algo, eu costumo dizer isso, repetir, não tem problema, que eu acho que pela repetição a gente vai gravando mais, ou gravando melhor. O Hélio já uma vez disse isso, eu não sei se reproduzindo de alguém que ele ouviu, mas isso não importa, mas eu me lembro do Hélio ter falado isso, que nós vivemos num tempo, primeiro, Deus nos chamou para amar as pessoas e usar as coisas. E nós estamos vivendo num tempo que nós estamos usando as pessoas e amando as coisas. Só que o padrão de Jesus é que nós amemos aos outros do jeito que Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Eu vejo isso de forma muito clara na vida de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Voltou para pescar, falou, agora acabou, meu ministério está enterrado. Não é nem justo Jesus me perdoar, porque eu, olha só, andei com ele 3 anos e meio, e o traí.
Eu neguei ele 3 vezes. Quando ele ouviu o galo cantar, o olhar de Jesus, em algum momento, cruzou com o olhar de Pedro. Mas o olhar de Jesus não condena, o olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Mas naquela hora, aquela dor da consciência de Pedro por haver pecado, traído o mestre. Alguém que só amou, que só se entregou. Pedro vai e volta para pescar. Um tempo depois, Jesus está lá na praia, Pedro sai igual louco do barco, todo mundo conhece essa história, sai nadando, e corre lá para Jesus, e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez, e na terceira vez que Jesus pergunta, Pedro se entristece, porque ele associa as 3 vezes em que ele negou Jesus com as 3 vezes em que Jesus pergunta a ele se ele o amava. E Pedro, então, triste, fala: Senhor, tu sabes, apacenta os meus cordeiros. Irmãos, sobre o meu ponto de vista, Jesus estava dizendo em outras palavras: Pedro, eu não desisti de você. Pedro, você não é descartável para mim. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: você não é descartável para Ele. Irmãos, tem gente que não está aqui mais, saiu da presença de Deus, não porque foi descartado, porque desistiu de Deus, porque Deus não desiste da gente. Deus não nos descarta. Deus não trata com a gente do jeito que a gente trata com os outros, e até mesmo com Ele. No nível da utilidade, hoje não serve para mais nada, tchau e bênção, vai embora. Jesus não nos descarta. Ele nos ama apesar de nós, das nossas falhas, das nossas limitações. Jesus não te descarta. Jesus disse para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Pedro, eu não desisti de você. Ainda tem uma grande obra a fazer na sua vida. Jesus tem uma grande obra a fazer nas nossas vidas. Existem pessoas aqui nessa noite que, enquanto eu estou pregando, estão pensando assim: fizeram isso comigo, me descartaram a mim como se eu também não valesse nada, como se eu fosse algo descartável. Tem gente pensando isso aí. Só que Jesus me manda te dizer que é para você aplicar isso na sua vida. Como é que você tem tratado as pessoas? É muito fácil a gente ficar se vitimizando e falar: fizeram isso comigo, me descartaram a minha amizade, como se eu não tivesse valor, ninguém se preocupa comigo. Pare de ficar se vitimizando. Agora é hora de você olhar para dentro de você mesmo e ver como é que você tem amado as pessoas. Que é muito fácil ficar apontando dedos para os outros, mas como é que nós temos amado os outros? Será que é no nível da utilidade? Será que é do jeito que Jesus nos amou? Que nessa noite nós possamos sair daqui refletindo. Talvez seja a noite antes de que as luzes se apaguem, que as portas se fechem, que a gente vai embora para casa, ou a gente vai até mais cedo para casa. Que você aproveite esse tempo para chegar perto de alguém aqui na igreja, a quem você tratou como se fosse descartável, como se tivesse nenhum valor. É noite de pedir perdão, por que não? Talvez seja a noite de você ligar para alguém e falar: eu quero te pedir perdão, porque eu fiz no nosso relacionamento como se fosse algo descartável, e você não é descartável para mim. A nossa relação não é descartável. Talvez seja a noite de você pedir perdão a Deus, por ter virado as costas para Deus no primeiro não que Deus te disse. No primeiro espera um pouco mais que Deus te disse, você virou as costas, mas glória a Deus que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele não desistiu de você. Talvez tenha alguém que tem um pai no asilo, numa casa de repouso. Irmãos, eu não vou condenar ninguém por causa disso, esse não é o meu objetivo, porque tem casos e casos. Mas deixar o pai e a mãe abandonado no asilo. Primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Por qualquer coisinha a gente faz bico, vira a cara um para o outro. Se passar no corredor e não cumprimentar alguém no momento de descuido, já é suficiente para alguém tomar raiva de alguém. Porque as nossas relações têm sido como se fosse algo descartável. Mas não são descartáveis. Relacionamentos não são descartáveis. E por isso eles dão trabalho.